TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Muito obrigado por receber a gente aí na sua casa. Hoje, quinta-feira, né? Pré-sexta. Hoje é quinta mesmo, mas Petrópolis teve mais aí uma noite, né? Fim de tarde, noite aí de chuva, não é isso, Roberto? Olá. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar seus vídeos, sua reclamação, sua sugestão de matéria, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Exatamente. Vai aparecer na sua tela aí, olha, o nosso e-mail tvccorreidamanha@gmail.com e o nosso WhatsApp 24 é o DDD 998398384. Faz a sua denúncia, manda pra gente, olha. Em Petrópolis, buraco em vários... Buraco não, né? Cratera em diversas localidades, principalmente na região do Quitandinha. A gente está tendo muito problema por lá, diversas denúncias. Então participa com a gente, mande sua denúncia aqui para o nosso jornal, para a gente cobrar do poder público o que ele pode fazer lá, né? E depois da chuva de ontem, choveu ontem à tarde em Petrópolis, choveu durante boa parte da noite na Cidade Imperial. E hoje o dia amanheceu com tempo nublado, não muito sol, o céu azul querendo sair, mas na maior parte do tempo o céu totalmente nublado. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Estudos apontam que rios voadores mais frequentes impedem a recuperação do gelo no Ártico. Estátua de Hércules é descoberta em Parque de Roma. Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. Juros elevados retraíram a economia no quarto trimestre de 2022. Defesa Civil Nacional alerta para a previsão de chuvas intensas nas regiões sul e sudeste do país. Manifestação e homenagens marcam um ano da tragédia em Petrópolis. E mais, os estragos da tempestade que atingiu Petrópolis na tarde e noite de ontem. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, gente, vamos começar a nossa edição com o nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que é destaque na nossa primeira página. Começamos pela leitura da linha vermelha. Cefaz posterga a cassação de distribuidora flagrada em venda ilegal de álcool. Esse é um dos destaques da nossa página 3 na coluna Magnavita. Exato. Na página 6, governo no RJ, né? Governo no combate ao assédio à mulher no carnaval. Poder Estadual lança campanha de conscientização à população. Câmara do Rio inicia trabalhos legislativos deste ano, destaque da página 6. E o imbróglio do técnico da CBF? Bom, a seleção vai ter Ramon Menezes, o interino da seleção, tá lá na página 7. Até então, sem técnico oficial, quem vai assumir é o técnico do Sub-20, que vai assumir a seleção principal no primeiro jogo amistoso, lá em março, contra o Marrocos. Na nossa página 5, o destaque é: Petrópolis já recebeu 700 milhões de reais do governo do estado. Exatamente. Na página 4, Bolsa Família exigirá frequência escolar e vacinação das crianças em dia. Crianças Yanomami se recuperam da desnutrição, destaque da nossa página 4. Na página 7, CBF gostaria de ter Kaká como próximo diretor de seleções, então já está aqui, eu adiantei isso na semana, né? E ali na página 7, também no Internacional, guerra na Ucrânia e China puxam gastos militares, despesas bélicas já somam, gente, olha, 1,97 trilhão de dólares. Silêncio nesse momento. Opinião, agora, página 2.
Nosso primeiro editorial, exemplo na luta contra o racismo. E o nosso segundo editorial, o carnaval não é sinônimo de bagunça. Pois é, vamos à página 3, coluna do Magna Vita. Nós temos lá, combustível gera queda de arrecadação do Estado, né? E aí, todo o imbróglio da Cefaz também dentro da coluna dele, que está ali, ó, benevolência da Cefaz, falando um pouco sobre o governo Cláudio Castro, sobre a perda da arrecadação com os combustíveis dentro da Secretaria de Fazenda do Estado. Enfim, você confere todo esse caso dentro da coluna na página 3 no nosso Correio da Manhã ou no nosso Correio Petropolitano, Norte Fluminense, Sul Fluminense. Nós temos aí todas essas edições para você ir até as bancas olhar. E ali embaixo, ali, pode isso, Chico Bulhões? Uma pergunta também ainda sobre o caso dentro da Secretaria ali de Meio Ambiente agora e Clima. Temos também as notinhas do Pinga Fogo. Vou ler uma delas ali que fala sobre o carnaval. Olha só, Liesa deve desculpas. Nos 100 anos da rádio, a Liesa resolveu encapsular as rádios e diminuir o número de cabines de transmissão. Inacreditável como um evento popular resolve abrir mão do veículo que atinge o povão e mexe com o imaginário dos ouvintes. Age dessa forma exatamente no ano do centenário do rádio no Brasil. Ao invés de agradecer as transmissões radiofônicas que ajudaram na história dos desfiles do Rio, a atual diretoria da Liga resolveu engaiolar os radialistas em cubículos que parecem celas de solitárias. Reduziu em 50% o espaço destinado às rádios. A ironia é que a família Perlingeiro faz parte da história da rádio no Brasil. Mas nesse segmento do desfile, Jorge Perlingeiro não pode opinar. Bom, vamos à página de política. Aos 130 anos do Tribunal de Contas, Campos Neto fala sobre a parceria com o Banco Central. E ali do lado, Bolsa Família voltará a ter exigências, diz Lula. Entre elas, a gente já adiantou lá na primeira página, a frequência de alunos na escola e cartão de vacinação em dia. E ali embaixo, prós ou solidariedade. Falando aqui sobre os dois partidos. E o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, deferiu por unanimidade o pedido de incorporação do Partido Republicano da Ordem Social PROS pelo Solidariedade. Você confere na nossa página 4 de política. Na nossa editoria nacional, o destaque é Os Yanomamis Saudáveis. Pequenos indígenas melhoram da desnutrição com médicos. Crianças melhoraram com alimentação adequada. Então, 14 crianças Yanomamis diagnosticadas com desnutrição grave e que estão sendo acompanhadas pela Casa de Apoio à Saúde Indígena de Boa Vista ganharam peso e evoluíram para quadros moderados. Olha que notícia boa aí. Gente, na página do Rio de Janeiro, eu vou direto para ali, Estado lança projeto contra o assédio à mulher na folia. Campanha utilizará aplicativo Rede Mulher para denúncias. E olha o slogan, ouviu um não? Respeite a decisão. É o slogan da campanha que o governo do Rio, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, está lançando no Carnaval. Nela são pontuadas atitudes de assédio contra a mulher, como puxar o cabelo, o braço e a fantasia. Destacado o aplicativo Rede Mulher, que vai ajudar nesse combate. Eu vou voltar ali no estado do Rio, porque tem uma notícia muito importante e a gente não tem matéria sobre isso. Na página 5, por favor, olha só, 700 milhões de reais para revitalizar Petrópolis. Né? Ontem completou um ano da maior tragédia climática da cidade imperial, né? Dia 15 de fevereiro. E a gente traz essa notícia de que ações de infraestrutura e programas sociais reforçaram a retomada da cidade. O governo do Rio avança na recuperação da infraestrutura e economia do município. Então, essa matéria diz que o governo do estado investiu 700 milhões na reconstrução da cidade, além de revitalizar e construir novas estruturas. As obras e programas estaduais garantiram um retorno à normalidade e esperança de dias melhores para a população atingida. Entre as obras de infraestrutura foram destinados 255 milhões de reais para a contenção
em encostas na Avenida Portugal. Temos também outros lugares, instalações de tirantes na Rua Conde D, Olavo Bilac, contenção e drenagem na Rua Pedro Ivo, também Rua Tereza, Avenida Washington Luiz. Então, aqui fala de um pacote de obras e a quantidade de dinheiro que já veio para Petrópolis dessas obras. Mas nós temos tudo que aconteceu no dia de ontem, as homenagens, né, das vítimas, as homenagens para as vítimas, né, que sofreram e as famílias que sofrem até hoje com esse 1 ano após a tragédia, todas as obras, e a gente tem relembrado isso tudo na nossa série especial que começou, né, no início da semana, na segunda-feira, e ainda continua para a próxima semana. Exatamente. Olha, lá em economia eu vou mudar um pouquinho de assunto falando sobre juros, né? Juros fazem a economia cair no 4º trimestre. Dados são da FGV e mostram que o PIB desacelerou 0,2%. Entre isso tudo aqui dos juros, gente, tem aquele imbróglio entre o presidente e o Banco Central, né? Cobrando a queda dos juros. O Banco Central dizendo que não é interessante ter juros altos, mas é o que tem aí para controlar a inflação. E ali do lado, justamente o Haddad, né, ministro da Fazenda, comenta a ida do Neto ao Roda Viva. Neto, no caso, Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que foi a uma entrevista exclusiva ao Roda Viva na TV Cultura. Então, o ministro da Fazenda comenta essa entrevista dele aqui no jornal. Você confere tudo no nosso Correio da Manhã, em uma das bancas de jornal, ou no nosso site, correiodamanhã.com.br. Aqui em Petrópolis você já pode encontrar o nosso Correio Petropolitano, já está disponível nas bancas e tem todas essas reportagens. Economia nacional, política, você confere tudo. E mais, é claro, os destaques da Serra aqui de Petrópolis. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que PRF inicia a Operação Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. E você vai ver também que Defesa Civil Nacional emitiu alerta de chuvas intensas nas regiões sul e sudeste do país. O Correio da Manhã volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Que os eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e secas prolongadas, têm afetado o dia a dia do planeta é um fato. Mas pesquisadores apontam que as chuvas muito fortes, chamadas de rios voadores, afetam também os sistemas atmosféricos nos polos terrestres. Além dos estragos causados em locais densamente povoados, em plantações e em encostas de morros, as chuvas muito fortes, que têm sido chamadas pelos pesquisadores de rios voadores, têm afetado também a recuperação do gelo no Oceano Ártico, que sofre o degelo no verão, com as temperaturas mais altas e não consegue se recuperar no inverno, quando os rios voadores são mais frequentes. A pesquisa foi publicada no início de fevereiro numa das revistas do grupo Nature e foi liderada por cientistas da
Universidade Estadual da Pensilvânia. Participaram também pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade de Colômbia. Os rios voadores são transportes horizontais de massas de água em formato de vapor que podem percorrer milhares de quilômetros carregando energia para outros sistemas e provocar chuvas intensas. Em geral, se formam em sistemas atmosféricos de todo o mundo nos níveis médios e altos e podem transportar um volume de água muito elevado, semelhante ao dos rios amazônicos. A presença de rios voadores no Ártico já era conhecida há mais de 10 anos, mas a descrição dos efeitos deles no gelo polar só foi possível por meio da análise de imagens de satélite obtidas pela NASA. O estudo, então, analisou a frequência dos rios voadores nos últimos 40 anos na região oceânica, das calotas de gelo e geleiras polares e comparou a relação de água do mar e gelo em 2 estações, no verão, que vai de junho a agosto, e no inverno, que vai de novembro a janeiro. Nos últimos 20 anos, a proporção ficou negativa, indicando que há mais perda de água do que recuperação do gelo. O estudo apontou que estes resultados estão diretamente ligados à ação humana e com o aquecimento global. Os climatologistas afirmam que há apenas uma forma de frear o crescimento: adotar medidas agressivas de mitigação do aquecimento global. E olha só, uma estátua de mármore em tamanho real do herói grego Hércules foi descoberta no final do mês de janeiro deste ano no Parco Scoto, a área verde integrante do Parque Arqueológico de Ápia Antica, em Roma. Arqueólogos do Parque Romano informaram que depois de semanas de movimentos de aterros completamente desprovidos de achados, Parco Scoto presenteou a todos com uma grande surpresa: uma estátua de mármore em tamanho real que, devido à presença da pele de leão cobrindo sua cabeça, certamente foi possível identificar como personagem vestido de Hércules, disse a nota emitida pelo parque. Ainda de acordo com a publicação, a estátua foi encontrada na área de Parco Scoto, entre o Cristóforo Colombo e a Via Ápia Antica, onde há diversos meses são realizadas obras em um canteiro para a recuperação do duto de esgoto. A estrutura, que remonta ao século passado, desabou em vários pontos, provocando também a abertura de perigosos abismos no parque e deslizamentos no morro. Para solucionar o problema, que provocou o fechamento prolongado de uma parte do espaço de lazer, foram iniciadas reformas que causaram movimentação de grande quantidade de terra. As obras vão tornar necessário, posteriormente, a realização de um restauro da colina e a plantação de novas árvores. Os trabalhos de escavação, que atingiram a uma altura não inferior a 20 metros abaixo do nível da superfície da caminhada, foram constantemente acompanhados por um arqueólogo, coordenado pelos funcionários do Parque Arqueológico Ápio Antigo. Após 2 anos sem as comemorações de Carnaval, o evento já está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. A Operação Carnaval 2023 da Polícia Rodoviária Federal terá início às 0h de sexta-feira e seguirá até às 11h59 de quarta-feira de cinzas. O objetivo da Operação Carnaval é garantir aos usuários das rodovias federais fluminenses mais segurança e fluidez do trânsito. Este ano, com o retorno das festividades, existe a expectativa de número recorde de pessoas e veículos circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, o que exige da Polícia Rodoviária Federal e dos próprios motoristas cuidados redobrados para proporcionar a segurança de todos. A PRF também vai intensificar sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do Serviço de Inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação. A fiscalização será concentrada nas rodovias federais com maior fluxo de veículos, principalmente nas rodovias que cruzam a região dos Lagos e região da Costa Verde. O balanço final da Operação Carnaval 2023 vai ser divulgado na tarde de quinta-feira pela PRF. Vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente dar uma... Exatamente. Saiu, né? A Prefeitura de Petrópolis já publicou o ponto facultativo aqui na cidade, né? A gente está falando de carnaval, né? Então,
Então, amanhã já é ponto facultativo na cidade de Petrópolis, tá? Então, a Prefeitura de Petrópolis deu ponto facultativo na sexta-feira, na segunda-feira de carnaval, terça é feriado, e na quarta-feira de carnaval. Isso. Então, a Prefeitura de Petrópolis, né, em meio a essa chuva toda, ponto facultativo sexta, então vai ficar de folga sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, só volta na quinta-feira. Praticamente uma semana aí de férias para a prefeitura toda em meio a esse caos de chuvas constantes em que nós vivemos. Entendo que sábado, domingo e o feriado de terça, tudo bem. Feriado nacional, mas sexta, segunda. Não, sexta e não quarta tem cabimento. Não é feriado. Sexta, amanhã, Sexta vida não normal, tem né? Nenhum, é realmente muito complicado. Do Estado a gente ainda não tem posicionamento, eu vou pedir até para a produção conferir no Diário Oficial para a gente trazer aqui hoje ou amanhã, certo, para vocês. Mas da Prefeitura saiu já esse edital, né, falando, né, o comunicado que vai ser isso aí. Ponto facultativo. Ponto facultativo. Gente, vamos seguir aqui. Os patamares elevados de juros e de endividamento das famílias desaceleraram a economia em 2022 e causaram uma retração de 0,2% no Produto Interno Bruto do quarto trimestre. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas na pesquisa Monitor do PIB. A estimativa da FGV é que o resultado anual de 2022 apresentou crescimento de 2,9% na economia. A Fundação considera a variação um bom resultado, apesar de marcado pela desaceleração ao longo do ano. A pesquisa destaca que o setor de serviços contribuiu com mais de 80% no desempenho da economia no ano passado, com destaque para setores como atividades de alojamento. Segundo dados do INMET, as áreas 2,9% na economia. A Fundação considera a variação um bom resultado, apesar de marcado pela desaceleração ao longo do ano. A pesquisa destaca que o setor de serviços contribuiu com mais de 80% no desempenho da economia no ano passado, com destaque para setores como atividades de alojamento, alimentação, saúde privada, educação privada, serviços prestados às famílias e às empresas. O consumo das famílias brasileiras alcançou o maior valor desde o início da série histórica e teve uma alta de 4% em 2022, segundo a pesquisa. Apesar disso, o consumo de bens duráveis, como veículos e eletrodomésticos de grande porte, teve queda. A produtividade na economia, que está em uma trajetória de queda desde 2014, chegou em 2022 a um dos menores valores da série histórica, abaixo do ano de 2008. A Defesa Civil Nacional emitiu nesta quarta-feira um alerta para a previsão de chuvas intensas nas regiões sul e sudeste do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva deve atingir entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora, além de chuva de granizo. Segundo dados do INMET, as áreas mais atingidas devem ser o Espírito Santo e Belo Horizonte, em Minas Gerais, além das regiões Sul, Norte, Noroeste, Centro, região metropolitana e Baixadas no Rio de Janeiro e Vale do Paraíba, região macro-metropolitana paulista e Campinas, em São Paulo. Além disso, a frente fria que avança pelo sul pode atingir os estados de Santa Catarina e Paraná, com tempestades, ventos fortes e queda de granizo. Com isso, há risco elevado de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Diante da previsão, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa e já comunicou às defesas civis estaduais do risco. A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora para o número 40199.
Bom, vamos continuar aqui mesmo, porque a gente ainda continua falando dos panoramas da chuva no estado, né? Tem esse alerta para todo aí, sul e sudeste, as principais regiões você viu ali, Espírito Santo e Minas, mas olha só, depois de mais de 40 horas de trabalho ininterrupto, o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro resgatou sem vida na tarde de quarta-feira, né? Uma mulher vítima do desabamento de uma residência na rua Adelino Ferreira Brasil, no bairro do Engenho Pequeno, em São Gonçalo. São Gonçalo que foi muito atingida pelas chuvas. A casa foi atingida por um deslizamento de terra na última segunda-feira, dia 13, após fortes chuvas no município. Segundo relatos, pai, mãe e filha teriam ficado soterrados. Pois é, cerca de 60 militares com apoio de cães farejadores, você vê aí nas imagens, e drones também, né? Seguem em busca, né, dos outros 2 desaparecidos na ocorrência. Essa é a segunda morte registrada após as chuvas do início da semana no município de Nova Iguaçu. No mesmo bairro, uma mulher foi a óbito em outro desabamento na rua Antônio Félix da Silva. Pois é, são as chuvas muito triste, aí, né? muito triste. Sem dar descanso, né, ao nosso estado, e a gente vê aí o Corpo de Bombeiros do estado do Rio trabalhando ininterruptamente para achar, né, as vítimas e os corpos, infelizmente. Enquanto isso me lembrou muito aquele bebezinho de 2 anos que foi resgatado dos escombros, né, daquele terremoto, né, lá na Síria e na Turquia. Verdade. Bebezinho de 2 anos, depois desse tempo todo, né, hoje é quinta-feira, ontem, olha quantas horas que ele ficou. Mais de 130 horas, eu não vou me lembrar aqui o exato. Mas que ele ficou e foi resgatado com vida, um bebezinho de 2 anos, então sempre há ainda esperança. Por isso que os bombeiros não param, né? E você vai ver depois do intervalo que manifestação e homenagens marcam 1 ano da tragédia em Petrópolis. E você vai ver também os estragos da tempestade que atingiu Petrópolis na tarde e noite de ontem. A gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Gente, a gente começa esse bloco falando da tempestade que atingiu Petrópolis na tarde e noite de ontem. A chuva não tem dado trégua na cidade. Mais uma vez, vários bairros ficaram inundados. Ruas inteiras debaixo d'água, árvores de grande porte caíram e interromperam o trânsito e diversas vias. Diversas localidades ficaram sem luz e estão sem energia elétrica até o momento. Posso dizer com afinco sobre isso, viu? A Defesa Civil, né, de Petrópolis fez o acionamento de aviso de chuva forte pelo sistema de sirenes em todo o município às 17h41 da tarde. A gente tem um vídeo do Coronel Kempers, né, falando sobre isso. Tendo em vista a previsão de chuva moderada forte para as próximas horas, a Defesa Civil solicita à população que evite se deslocar pela cidade nas ruas alagadas. A gente solicita à população que fique atenta às orientações da Defesa Civil. Já foram acionadas as sirenes informando a chuva forte nas próximas horas, e o próximo acionamento, se necessário, é o acionamento de mobilização para que a população se desloque para o ponto de apoio. Solicito ainda que a população fique atenta a todos os informativos da Defesa Civil. Cadastre seu CEP através do 40199 para receber as informações da Defesa Civil.
Em caso de emergência, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros ou 199 para a Defesa Civil. Proteja sua vida e o seu maior bem. Gente, Tenente Coronel Kempers, só me corrigindo aqui, falei só o Coronel Kempers. E olha só, gente, por toda a cidade ontem, os petropolitanos ficaram assustados, apavorados, na verdade, com as nuvens negras e carregadas que se formaram sobre Petrópolis. Olha só essas imagens, que impressionantes. Da minha janela eu também conseguia ver, olha só como as nuvens estavam realmente pairando sobre Petrópolis e como elas estavam carregadas, né? Chuva pesadíssima aí, muitos raios, né, e trovões dentro das nuvens, então preocupante também por esse tipo de questão, né? E olha só, a Praça de Correias, né, distrito de Petrópolis, ficou completamente alagada. O rio não transbordou, mas ali os problemas são os bueiros entupidos e excesso de lixo nas ruas. Olha só, gente, como é que ficou. A gente sabe que a imagem está virada, mas é porque a gente recebe essas denúncias e essas imagens, elas não viram de acordo com o nosso programa aqui às vezes. Mas tá aí o relato, né, para a gente entender o que aconteceu. E continuando no dia de ontem, olha só, a Rua Coronel Veiga, que sempre transborda, né, também ficou alagada, o que ocasionou o fechamento da cancela automática. Isso aí. Aquela cancela, né, que automaticamente ela vai fechando, vídeo dela né? fechando. Isso aí é o vídeo dela fechando. Segura o outro, tá, André? Deixa só esse aí por enquanto. Obrigado. E aí o que acontece? Ela foi danificada por um veículo que avançou sobre o equipamento. A Defesa Civil informou que o motorista que avançou contra a cancela de fechamento automático na Rua Coronel Veiga, ali na altura da Ponte Fones, teve seu veículo identificado pelas câmeras do CIOP, que é o Centro Integrado de Monitoramento e Operação de Petrópolis, e foi detido com a ajuda de policiais do Batalhão de Polícia Militar no Quitandinha. O equipamento público, que foi recentemente instalado e é uma importante ferramenta de proteção da população em caso de inundação do rio Quitandinha, interditava a via no momento em que foi destruído. O caso foi registrado na Delegacia Policial em Itaipava. Exatamente, gente. Vale ressaltar que a Prefeitura de Petrópolis tomará as medidas judiciais cabíveis para que ocorra a responsabilização do motorista e o devido ressarcimento do prejuízo causado ao patrimônio público, visto que aquilo ali, né, é dinheiro público, dinheiro nosso colocado lá, tá, gente? A não ser que fosse uma emergência, nada justifica esse vandalismo, né? Exatamente. Olha, uma árvore de grande porte, né, caiu na rua Saldanha Marinha, próxima à Praça Pasteur, na Castelânia, fechando totalmente a passagem de veículos, e ela não é pequena, não. Passei hoje de manhã por dentro para verificar, né? Passei Alto da Serra ali, vindo Quitandinha, para verificar, realmente muito grande a árvore. E falando ainda em árvore de grande porte, né? Em Itaipava, no Catubira, local que dá acesso à BR-040, esse local também ficou interditado para passagem de veículos devido à queda de uma árvore também de grande porte. Não dá para passar nada. Essa imagem está até mais clarinha, dá para ver bem que ficou completamente interditado. E a Defesa Civil contabilizou 3 registros de ocorrências em função das chuvas desta quarta-feira. Confira o boletim de ocorrências que foi atualizado às 21h30. A gente vai dar aqui para vocês. A Defesa Civil do município de Petrópolis contabilizou esses 3 registros de ocorrência por conta das chuvas dessa quarta-feira, né, 15/2. A Defesa Civil continua monitorando e poderá, né, emitir a qualquer momento outras atualizações. E alertas também, né? Todos os dias, gente. Agora, na Alerta. época de verão, não tem jeito. E dessas ocorrências, não houve vítimas em nenhuma delas registrada por conta das chuvas. Então, foi um registro de ocorrência de avaliação de risco estrutural em imóveis no bairro Castelânia, um registro de ocorrência de queda de árvore em Itaipava e um registro de ocorrência de queda de árvore atingindo uma moradia, uma construção no meio da serra. E lá no meio da serra a gente também tem, né, a Esther, que trabalha aqui, né? Isso, exatamente. Tá que ela disse também que estava ilhada, né? Ilhada, porque aí cai fio, né? Arrebenta a fiação. De um lado cai poste, do outro lado
cai árvore, então além dela estar ilhada no meio da serra, estava também sem luz, né? Exatamente. Então a cidade toda nesse panorama. Gente, olha, a subida da Serra de Petrópolis também foi interditada preventivamente a partir da Praça do Pedágio, lá em Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora, devido ao temporal no trecho. A subida da Serra foi liberada perto das 8 da noite ontem. Exatamente. Olha só, gente, manifestação e homenagens marcaram o dia de ontem, que completou 1 ano da maior tragédia climática de Petrópolis. No centro da cidade, 756 balões foram colocados no obelisco pelo GEDEM, que é o Grupo Especializado em Desastres Naturais, como forma de homenagear as vítimas que morreram em decorrência das inúmeras tragédias já registradas no município. Vidas perdidas, 365 dias de saudade. Essa foi a mensagem exposta na manhã desta quarta-feira no Obelisco, no centro de Petrópolis, em alusão a 1 ano de uma das maiores tragédias socioambientais de Petrópolis. A homenagem foi feita pelo Grupo Especializado em Desastres Naturais, o GEDEM, que espalhou flores e balões no local. Hoje a gente está fazendo um ato aqui, escolhemos o obelisco por ser o local central, a gente sempre escolhe o obelisco, que representar o local central da cidade e que a gente possa atingir todos os bairros, né, e prestar nossa solidariedade a todos os cantos da nossa cidade. E hoje nós estamos não só prestando uma homenagem às vítimas da chuva do dia 15, né, de 2022, mas de todas as que nós trabalhamos desde 1981. Porque em muitos casos na nossa cidade tem pessoas que perderam seus entes queridos numa calamidade, acabam perdendo em outra, e tem familiares que perderam pessoas em 2022, que já tinham perdido em 2013, que já tinham perdido em 2011. Então, infelizmente, a nossa cidade vive esses momentos. 756 balões foram espalhados por todo o obelisco. O número representa as vítimas das inúmeras tragédias registradas nas últimas 4 décadas em Petrópolis. Foram pelo menos 17 grandes desastres. É muito difícil. Então, o que vem na mente é falta de segurança para o próprio povo, falta de coração, falta de humildade para ajudar essas pessoas, falta de se colocar no lugar dessas pessoas. Tem que se colocar no lugar delas, porque quem perde é que sabe. Quem perde um filho, quem perde uma mãe, quem perde um pai ou um avô, as pessoas que perdem, as famílias que perdem é que sabem. Então não é uma pessoa só que perdeu, não. São nesse momento, mais de 200 pessoas que sofrem a perda dessas famílias, dessas pessoas. E eles sentem no coração, e a gente também, de ver o descaso que é o poder público aqui na nossa cidade. Durante os meses de fevereiro e março, os trabalhos do grupo foram desde o resgate, a retirada de corpos de vítimas, até no gerenciamento de abrigos. 1 ano após os momentos de desespero e tristeza que marcaram Petrópolis, o que restou foi a saudade de quem partiu, os prejuízos dos que perderam tudo e a indignação por quase nada ter sido feito até hoje. O momento é se unir, ter uma união entre toda a comunidade, todos os poderes, para que a gente possa realmente, de fato, fazer protocolos que vão auxiliar a comunidade. Ficar alerta e avisar vizinho, unir o pessoal, avisar, fazer o sinal que está acontecendo uma coisa de algo e ajudar o próximo. Pega cada um a sua responsabilidade, tanto do poder público quanto dos moradores, e bota a mão na consciência, que tem um vizinho teu que você pode estar matando ele daqui a um tempo, você jogando lixo. Então vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da comunidade, vamos cuidar do nosso lixo, que é muito importante. É isso. E olha só, gente, ontem teve manifestação promovida pelas vítimas das chuvas e também por familiares de pessoas que perderam a vida na tragédia. O poder público possa olhar pra gente não como o pessoal que morava lá no morro. Meu Deus. As vítimas se reuniram na Praça da Inconfidência, que se tornou o ponto de encontro da manifestação. 365 dias depois da maior tragédia socioambiental que atingiu Petrópolis, as vítimas reclamam que nada foi feito pelo poder público e pedem que a prefeitura olhe mais para a necessidade de cada um.
Todos presentes vestiram roupas pretas representando o luto e a dor de quem perdeu os entes queridos. Jerusa e Ivonice são irmãs e perderam 3 familiares na Chácara Flora. Perdi minha mãe, meus 2 filhos, perdi uma parte da minha vida, de suma importância, meus alicerces. E a gente, até hoje, nós estamos, sendo esquecidos de propósito. Porque isso aqui não aconteceu só com a gente. Tem muita gente lá de trás e nada aconteceu, e nada foi feito. O aluguel social não é só o essencial, a gente precisa de mais. Tem muitos mortos ainda sem ser contados. Mortos que têm nome, que têm família, que tiveram amor enquanto aqui estiveram. E o nosso amor pelos que partiram vão continuar. Se eu tivesse condições, eu moraria nessa cidade. É um descaso com nossos familiares. O nosso luto será eterno, sabe? Sabe por quê? Porque a gente é humano. É uma dor muito grande. E, além de ter perdido a minha mãe, minha sobrinha, ainda teve a filha, a neta da minha irmã, que ainda caiu dentro do rio. E o meu neto, que caiu, a escola estava caindo com ele dentro. Então, é um descaso muito grande a nós, moradores dessa cidade. Essa cidade aqui, eles visam muito, sabe o quê? Só é turista. Nós somos os caos. Antônio também é morador da Chácara Flora e, em mãos, segurava o cartaz que cobrava ações efetivas em memória das vítimas. Ele perdeu mais de 4 familiares no dia 15. Perdi o irmão do meu genro, sobrinho, cunhada, morreu 5 da família do meu genro. E o poder público abandonou nós, eles não querem nem saber de nós, se preocupam com eles. Nós somos lixo, para eles nós somos lixo. Até agora ninguém fez nada, fez 1 ano, não mexeram em nada, minha casa está pendurada para cair na rua, pode matar gente que passar e até agora ninguém fez nada. Entre as reivindicações dos moradores estão a manutenção do aluguel social, a limpeza dos bairros e o principal, o respeito pelas vidas que foram tiradas no dia 15 de fevereiro. A presidente da Associação de Moradores da Vila Militar relata que o que sobrou dos deslizamentos ainda assusta quem se depara diariamente com a situação ao sair de casa. Aonde vai acontecer as obras? Quando que vai acontecer as obras? Só teve promessa, né? O prefeito da cidade foi lá no meu bairro, no Vila Militar, onde morreu 2 pessoas, né? Subiu lá falando que ia levar projetista e até hoje nada. Né? Até hoje não teve nenhum sinal, até hoje a gente não sabe, né, até quando a gente vai ficar vivo. Essa é a nossa realidade. A manifestação foi encerrada em frente à Câmara Municipal, onde as vítimas fizeram uma oração por todos os presentes e cobraram fiscalização dos parlamentares. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos aqui na aberta, por favor? Além da manifestação e outras homenagens, ontem também foram promovidas missas na paróquia de Santo Antônio, no Alto da Serra. A homenagem contou com a presença da missionária Daniela Miranda. A igreja ficou lotada. Pelo menos 350 pessoas estiveram presentes na homenagem realizada nesta quarta-feira na Igreja Santo Antônio, no Alto da Serra. Durante a missa, com lenços e terços em mãos, os moradores do Alto da Serra homenagearam as vítimas da tragédia. A missionária Daniela Miranda também participou do ato religioso. A região foi uma entre as mais afetadas pelas chuvas do dia 15 de fevereiro de 2022 e a igreja foi um ponto de apoio às vítimas. As homenagens vão continuar às 6h30 da noite com a realização do terço luminoso. Já às 7h30 da noite, na Catedral São Pedro de Alcântara, vai ser iniciada a Santa Missa em homenagem às famílias e às vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022 e que vai ser presidida pelo bispo Dom Gregório Paixão. João Santos foi um dos agentes do Corpo de Bombeiros que atuou na localidade. Ele e outros 17 profissionais da região dos Lagos ficaram por 12 dias em Petrópolis. Na verdade é um prazer, né? E eu vou dizer para você que o prazer maior seria se todas as vítimas que nós encontrássemos aqui estivessem vivas, né? Mas, como eu disse, na época, para os colegas que vieram com a gente, nós estávamos aqui para aliviar a dor das pessoas, para que todas aquelas pessoas que perderam seus queridos pudessem enterrá-los, né? E assim nós
Conseguimos fazer isso, encontrando 5 corpos, e eu acho que nós conseguimos assim aliviar a dor das pessoas, né? E hoje eu vejo a igreja cheia, né? As pessoas fazendo uma homenagem aos familiares, essas pessoas que se foram. Eu acho que é um ato de gratidão por nós estarmos vivos e participarmos, e de gratidão pelas famílias das pessoas, né, que estão aí. Vinícius é policial militar e morador do Morro da Oficina. No dia 15 de fevereiro, ajudou na retirada das crianças do Colégio Vereador José Fernandes, no Alto da Serra. Um ano depois, ainda mora na região e mantém esperança para dias melhores. Nesses um ano aí, eu vim me pegando mais a Deus também. Por isso que eu estou aqui hoje, rezar pelas almas das vítimas, que muita gente ali eu conhecia, que veio a ser atingido pela barreira. É melhor a gente acreditar, né? Colocar um voto de esperança aí que possa mudar, porque eu sou nascido e criado aqui e a minha pretensão é continuar aqui. E ainda falando sobre a tragédia, ontem foi inaugurado o Instituto Gabriel em homenagem às vítimas. O Instituto vai realizar ações para cobrar medidas do poder público que possam evitar novos desastres na cidade. No dia em que a maior tragédia socioambiental de Petrópolis completou 1 ano, foi inaugurado o Instituto Gabriel, com o principal objetivo de prevenir novas tragédias e também realizar ações humanitárias na cidade. O nome escolhido é em homenagem a Gabriel Vila Real da Rocha, de apenas 17 anos, que é uma das 233 vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022. O presidente do Instituto é o pai de Gabriel, Leandro da Rocha, que é o fundador da associação. A prevenção vai abrir um leque de possibilidades em todas as áreas, né? Palestras, ensinos, cursos, né? Conhecimentos em primeiros socorros. Vamos trabalhar dessa forma com voluntários, né? Capacitados, obviamente, e ação humanitária, né? Você chegar aí em uma comunidade, chegar aí em pessoas mais carentes que precisam de um apoio, a gente ter como sendo uma ferramenta para trazer aí pelo menos uma esperança ou algo melhor para uma família. Gabriel foi uma das vítimas de um dos ônibus arrastados pela enchente no Rio Quitandinha, na rua Washington Luiz, no dia 15 de fevereiro. O corpo de Gabriel só foi identificado no Instituto Médico Legal, 10 dias após a tragédia. O Instituto Gabriel vai cobrar medidas para evitar novas tragédias, como a que ocorreu com os ônibus arrastados para o Rio pela correnteza. A sede do Instituto será na Rua São Paulo, número 212, no Quitandinha. No local serão realizados cursos, palestras e outros encontros para entregar informações voltadas para a prevenção. 1 ano depois, Leandro afirma que a tragédia poderia ser evitada. Se passou muito rápido, né? Porque a perda de um filho é muito difícil nesse sentido. Porém, o Gabriel está sempre ao meu lado. Eu sinto a presença dele, né? Então, assim, a minha visão é que tudo poderia ter sido evitado se houvesse mais comprometimento, sabe? Então, qual é o nosso papel? Lutar para que mudanças venham a ser feitas, sabe? Então, assim, pontuando em relação aos deslizamentos e alagamentos, isso poderia possivelmente ter sido evitado se houvesse um monitoramento antes, né, da tragédia. Além disso, Leandro afirma que o Instituto vai cobrar do poder público ações imediatas sobre o prédio da Floriano Peixoto, nomeado de Gabriel Vila Real da Rocha, que foi comprado pela Prefeitura no ano passado para abrigar temporariamente famílias em situação de risco, mas até hoje não está em funcionamento. Agora a gente com o Instituto, nós vamos trabalhar nessa questão, cobrar, ter informações em relação, até mesmo porque, pela importância em ele receber o nome do Gabriel. Então o nosso cuidado vai ser muito grande a isso, né? Pela ação do Gabriel, a atitude dele, então nós temos que tomar todo o cuidado para que jamais usem, né, ou que venham tentar manchar a ação dele. E olha
Olha só, gente, voltando a falar sobre a nossa série de reportagens sobre a tragédia em Petrópolis, o aluguel social foi um recurso importante para dar o mínimo de suporte, né, às vítimas do maior desastre socioambiental do município. Para se ter uma ideia, são mais de 3.000 famílias que dependem hoje do aluguel social. Apenas no Morro da Oficina, 80 casas foram completamente destruídas e outras dezenas interditadas por estarem em uma região de alto risco. O aluguel social é um benefício assistencial disponibilizado pelos governos para atender em caráter de urgência famílias que se encontram sem moradia em decorrência de alguma calamidade pública ou que precisaram deixar as casas em que viviam por elas estarem situadas em áreas consideradas de risco. A família beneficiada recebe uma quantia equivalente a um custo de aluguel popular. O recurso foi crucial para as mais de 2.000 famílias petropolitanas que perderam todos os bens materiais, familiares e amigos na tragédia socioambiental ocorrida em 2022, para que pudessem voltar ao menos a ter um teto sobre suas cabeças. Isso porque ficaram desabrigadas, não só as pessoas que tiveram os imóveis diretamente atingidos por barreiras, mas também muitos que passaram a estar situados em áreas agora consideradas de risco pela Defesa Civil. Inicialmente, cerca de 1.000 famílias foram inseridas no programa e agora já são 3.301 recebendo o benefício. Apesar disso, muitos ainda sonham em poder voltar para casa, mas a morosidade do poder público para reavaliar o risco de algum imóvel interditado muitas vezes impede que isso ocorra. A auxiliar de enfermagem Guildir Braga mora na região do São Sebastião há 32 anos e teve a casa atingida por uma barreira. Além do imóvel ter sido danificado, a interdição foi motivada também pelo risco de queda de uma pedreira. Cada vez que vai lá é uma depressão, porque está cada dia pior, o teto está começando a dar muita umidade por dentro, porque quando a gente está lá a gente cuida, né? A gente pinta, a gente dá uma olhada, faz uma obrinha e lá agora no momento não está fazendo nada. Estou abandono total, porque ninguém fala nada, ninguém te dá uma solução, sabe? Ninguém diz de você, ou então fala assim, olha, não tem mais jeito, não vamos fazer nada e simplesmente vão ficar todos. Não é só eu, foram 31 famílias que estão fora de lá vivendo em aluguel social. Aqui na Servidão João Evangelho, no final do Olga Castrioto, os mais de 300 degraus viraram uma cachoeira no dia da chuva. Com isso, 3 imóveis foram destruídos e 8 casas precisaram ser interditadas. Tivemos Defesa Civil, tivemos o coronel da Defesa Civil, tivemos o presidente da CONDEP, tivemos o senhor prefeito visitando o local, né, da qual nos prometeu de fazer algumas obras aqui, né. Na verdade, tiraram parte da terra que interromperam a passagem e ficou só por isso, né? Mas o interessante e necessário seria a contenção da encosta com a retirada dessa pedra que nos ameaça ali em cima. Além do medo de perder a casa, Guildir é funcionária pública e vive com medo da possibilidade de ser cortada do benefício. Isso porque, no dia 20 de janeiro, cerca de 250 famílias tiveram o aluguel social suspenso pelo governo do estado. Os motivos alegados foram a renda familiar acima do permitido pelo programa e a ausência de documentação. Uma dessas pessoas foi Cíntia Marcelino, que antes da tragédia morou por 42 anos na região do Vila Felipe. Depois de um árduo processo para conseguir um novo imóvel para viver, Cíntia foi cortada do programa antes do fim do contrato de locação. Eu tiro por mês R$ 1.300, só o meu aluguel é R$1.000. Tem luz, tem comida, tem roupa, como é que a gente faz? Eu deixei minha vida para lá, para formar uma outra vida, onde eu estou formando a base de impulsos, a base de saber o que vai ser da minha vida a partir do dia seguinte. As intercorrências relacionadas ao aluguel social não são recentes. No ano passado, foram realizadas manifestações em diferentes pontos de Petrópolis, porque parte das vítimas não havia conseguido um novo local para morar. Lidiane Machado foi uma das pessoas que ficou desabrigada e precisou recorrer ao abrigo, onde ficou por cerca de um mês.
Por isso, no dia 23 de março, ela foi às ruas protestar e pedir ajuda para conseguir um local seguro para morar. Hoje, quase um ano depois da tragédia, Lidiane finalmente conseguiu um imóvel, mas a insegurança permanece. Você sai de uma área de risco para ir para uma outra área de risco, porque assim, eles vão lá, avaliam de qualquer forma, entendeu? E te bota dentro da casa. Eles não querem saber se tem risco ou não. Igual hoje onde eu moro, realmente tem uma montanha lá que a gente não sabe o que pode acontecer, pode cair, mas infelizmente é o único lugar que eu tenho para morar hoje. Uma das soluções para abrigar quem foi acometido pela tragédia é o prédio na rua Marechal Floriano Peixoto. Ele custou aos cofres públicos mais de 3,5 milhões de reais. E ele tem a capacidade de abrigar até 32 famílias. Mas até o momento, permanece com as portas e janelas fechadas. Zilda Januzzi foi uma das promotoras enviadas pelo Ministério Público para avaliar os locais afetados. Durante os meses de trabalho, ela constatou que as localidades precisavam passar por diferentes tipos de intervenções, que vão desde a limpeza, análise do ambiente até a reconstrução. A promotora destaca que algumas regiões, mesmo após passarem pelas intervenções, não vão poder ser habitadas novamente. Nós entramos com 26 ações civis públicas e existem mais de 100 locais sem qualquer obra de reconstrução. E a gente pede nessas ações exatamente isso, que a reconstrução aconteça o mais rápido que puder, né? Não adianta a gente ter documentos, né? Só eles ajudam, mas a partir do momento que você tem as informações, é preciso que haja uma ação, um plano de ação, como é que vai se executar e de que forma vai se executar aquelas medidas que são previstas para mitigar os riscos. Isso tem que ser paulatino. Se a gente quer uma cidade resiliente, se a gente quer uma cidade em que pelo menos as mortes sejam em nível zero, precisa acontecer obra de mitigação de risco na cidade pelo menos todo ano. Não é uma coisa que tem que acontecer a cada desastre, né? É paulatina, é ano a ano. Só assim a gente vai conseguir mitigar os desastres, senão a gente vai estar sempre nas manchetes dos jornais, infelizmente. Como se não bastasse os problemas relacionados ao programa, o Tribunal de Contas do Estado identificou recentemente algumas irregularidades no pagamento do aluguel social. O governo do Estado do Rio de Janeiro disse que foram identificadas falhas na documentação e suspendeu o pagamento de 111 pessoas, que possuem renda maior do que 3 salários mínimos. Só em 2022 foram pagos mais de 17 milhões de reais em aluguéis sociais na cidade. A Prefeitura de Petrópolis, que é responsável pelo cadastramento, informou que o teto é de 5 salários mínimos e não de 3. E o valor estava acordado desde abril na Câmara Tripartite, composta por município, Estado e sociedade civil. Porém, o relatório do TCE aponta que parte desses servidores recebe, inclusive, valores acima de 5 salários mínimos. O TCE afirma ainda que, com o pagamento indevido entre março e agosto de 2022, o prejuízo foi de R$ 400 mil aos cofres públicos. Por isso, o governo do estado suspendeu no mês passado, por determinação do tribunal, o pagamento a esses funcionários sob pena de multa diária aos responsáveis. É difícil, hein, o aluguel social. Gente, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para hoje? A quinta-feira em Nova Friburgo será de chuva já pela manhã. No período da tarde, o céu ficará nublado e as pancadas ganham mais intensidade. A elevação na temperatura ocasionará em mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o céu ficará encoberto e há possibilidade de chuva moderada forte. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de chuva. O município pode esperar por pancadas mais intensas desde amanhã até a noite. Há ainda a possibilidade de trovoadas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. A quinta-feira em Paraíba do Sul será de sol com aumento de nuvens pela manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 23 e máxima de 30 graus.
Partido Alferes pode esperar por céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens pela manhã, com pancadas de chuva em regiões isoladas. À tarde, o céu ficará nublado e as pancadas de chuva e trovoadas se estendem até o período da noite. A elevação na temperatura ocasionará em mínima de 23 e máxima de 32 graus. Estas cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro podem esperar por ventos fracos durante toda a quinta-feira. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população precisa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. É isso, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã às 7h30 estaremos de volta com muita informação para você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.